Olá, eu sou a Dani Poçamai, anfitriã desse projeto Beleza Vem de Dentro. E hoje eu estou aqui na Recrear Casa com duas convidadas especialíssimas, onde a gente vai tratar de um tema muito bacana, muito peculiar. Como a arquitetura e a fisioterapia podem se unir para trazer bem-estar e autoestima. Hoje eu estou aqui com a Caroline Pankowski e a Angélica Sgeben. A gente vai começar apresentando cada uma delas. A Angélica Sgeben tem formação em arquitetura, atua há mais de 14 anos no mercado da construção civil, é design holística, tem 5 formações em diferentes escolas de Feng Shui, reconhecida pelo MEC, projetando Feng Shui. Cursando hoje, na atualidade, pós-graduação em neuroarquitetura, tem várias formações complementares em cromoterapia, aromoterapia, biofilia e cristaloterapia. Já transformou mais de 400 vidas usando essas técnicas, utilizando esses conhecimentos e melhorando a vida das pessoas. E eu estou aqui também hoje com a Caroline Pankowski, fisioterapeuta, formada pela UFSM desde 2001 e atua em vários universos, na fisioterapia normal, tradicional, na massagem, no tratamento, relaxamento e conexão, na Ayurveda, saúde integrativa com terapias naturais e agora, atualmente, também se dedicando ao Sound Healing, que é uma terapia vibracional pelo som, a cura pelo som. Angélica, eu queria que tu me contasse um pouquinho como é que funciona o Feng Shui, qual é o objetivo, como é que a gente atua com isso. O Feng Shui é uma ciência, Dani, que tem por objetivo harmonizar todo o espaço construído. Ele existe há mais de 4.000 anos, veio do Oriente, esse ensino, onde então há mais de 4.000 anos eles estudam todo o impacto que um espaço tem sobre o ser humano. E atualmente estão cursando a neuroarquitetura, que agora é de uma forma palpável e comprovada, onde eles conseguem de fato analisar e medir esses impactos no nosso hormônio, no nosso calor, né, no nosso arrepio, né, na nossa temperatura corporal, no nosso aceleramento do corpo, o que o impacto causa no nosso ser. Né? Então, o Feng Shui nada mais é esse estudo, só que antes não era comprovado cientificamente, mas é uma ciência, é um estudo, onde eles analisam exatamente tudo. Né? Por objetivo, eles analisam a energia, o que eles chamam de Qi, que é o fluxo energético dentro do espaço, se ele é positivo, negativo, está em falta, está em alta, é antidoente, antissaudável, tem amor, tem briga, tem dinheiro, tem escassez. Eles analisam esse Qi. E o Feng Shui é basicamente isso, é um estudo sobre a qualidade energética no espaço e como tudo a nossa casa fala sobre nós, principalmente, e qual vai ser o impacto que ela vai ter na nossa vida, porque ela vai destinar nós a um local. Né? Então, por isso a importância no espaço construído bem planejado. E não tem como ser separado da arquitetura, porque para mim isso deveria estar dentro de uma faculdade. Porque ao projetar... Essa é exatamente o meu questionamento. Como é que a arquitetura pode se incorporar desses elementos para fazer essa, digamos, readequação, reformulação nesse bem-estar todo? 100%, porque um bom Feng Shui, ele começa desde o estudo do terreno, da construção. Né? Digamos assim, vamos falar de um terreno onde embaixo passa uma tubulação de esgoto. Né? Uhum. A tubulação de esgoto, ela são dejetos, sujeira, o cheiro horrível, é uma água corrente embaixo ali do teu terreno, que não precisa nem ser lógico para imaginar que ela tem uma energia negativa, né? Da própria física dali do esgoto. Sim, Então, porque é o resto. é o resto. Então, tu imagina construir em cima de um esgoto a energia, a vibração daquele espaço. Isso é um exemplo bem supérfluo, só para entender, né? Mas existem vários fatores que o Feng Shui analisa num terreno. Mas para um arquiteto principal, acredito que parte da planta baixa. Sabe quando nós começamos a desenhar onde vai ficar o banheiro, a cozinha, a sala, onde a pessoa vai dormir, de que posição ela vai dormir, onde vai estar a janela, o fogão, para o Feng Shui tudo passa uma mensagem. Então, ao projetar, nós conseguimos e temos o poder de trazer saúde, equilíbrio, harmonia e prosperidade para uma família. Isso num âmbito profissional, comercial, até residencial. Então, projetar de um modo onde a casa nutre a pessoa, traga abundância, traga conforto, segurança,
desde a posição onde vai ficar a cama, da posição de estar o fogão dentro da casa, porque tudo tá ali vibrando. E ele pode, vendo ou não, né? Ele vai estar te influenciando de todas as formas. Então, projetar é o primeiro passo. Só que agora que... Desculpa. Mas como é que esse projetar, quando chega o teu cliente, tu vai fazer um briefing dele, certo? Uhum. Como é que tu vai construir esse projeto no Feng Shui? Através de que elementos tu vai vou voltar. Que elementos tu vai analisar desse teu cliente para dizer, esta casa tem que ser projetada deste jeito? Como tu faz essa análise? É isso que é muito curioso para mim. Existem coisas que são universais para Universais. todo mundo, né? Como a lei da gravidade, ela é universal, ela vai fazer efeito sobre todos. Então, por exemplo, eu vou criar uma casa onde que tem o Feng Shui ele tem um baguá, que é um mapa energético. Como se fosse a acupuntura que analisa nossos meridianos, eu tenho essa ferramenta, esse mapa energético, que é aplicado sobre uma planta baixa a partir da porta de entrada. Então, a partir da porta de entrada, quando eu desenho uma casa, eu sei onde está a energia, por exemplo, da saúde, do dinheiro, porque ela é mapeada. Então, eu não vou colocar, por exemplo, um banheiro numa área onde eu sei que ela vai fazer mal para aquela família, vai drenar a energia, vai desestruturar a casa, por consequência, o habitante. Então, isso é para todos. Isso é universal, então não universal. depende do briefing do cliente. Eu posso até comentar uma coisa curiosa, porque a maioria das casas que a gente vai, que a gente tem um lavabo muito próximo da área de alimentação, né? E eu acho que assim, aonde colocar a porta faz muita diferença. Faz bastante. E às vezes o Feng Shui é nesse detalhe. E eu acho que a gente tem um pouco essa natureza de ser meio seletivo, porque quando a gente vê que está andando ali no ambiente, parece que não funciona, ou tudo está tão harmônico. É um pouco por aí, não é? E a gente sente isso, né? Quem é mais sensível, Carol, consegue organizar a casa instintivamente, né, de uma forma organizada, com o viver, com o ser. Mas a maioria das pessoas não tem isso, principalmente os profissionais de arquitetura, né? Porque é algo totalmente diferente. E, por exemplo, como a Dani perguntou, né, Carol, como que eu sei como projetar diferente para cada pessoa? Isso, como é que tu faz esse olhar individualizado? Então, por exemplo, eu vou seguir um exemplo de uma família que tem o sonho que um filho more fora do país, né, viaje, seja independente, tal, tal, tal. Existem técnicas de Feng Shui onde nós colocamos o quarto da criança à disposição da criança de um modo onde ele gere um ninho na casa. Se é positivo ou negativo, nós não entramos nesse parâmetro, né? A gente tem esse poder por meio dessa ferramenta. Agora, são pais que querem que o filho fique em casa, aquela mãe que quer nutrir o filho todo o tempo. E existe casos que nós projetamos onde o filho, de fato, ele está projetado para a vida. E aí aquela briga dos pais que não aceita que o filho vai para a vida e tudo mais, isso se torna muito dolorido. Então, assim, é um exemplo, mas o Feng Shui ele tem essas ferramentas para ajudar as pessoas a chegarem no objetivo delas, né? Então, por exemplo, uma outra forma, existe várias, é uma pessoa que quer engravidar, quer ter muito filho. Então, a planta, ela tem como trazer essa fertilidade. Tem que trazer uma casa com possibilidade de várias camas, quartos, ou uma cama do casal bem grande, para a hora que todo mundo quiser ali, né, ficar juntinhos. Porque interessante é neuroarquitetura, muito relacionada com a neurociência. E hoje o que a gente mais vê em momentos de saúde é a dificuldade que o ser humano está tendo de fazer uma regulação, uma restauração. Né? Uma autorregulação. Isso. A gente estava conversando, porque eu e a Angélica, a gente é amigas, a gente é cliente, é paciente, né? Enfim, a gente troca ideias que eu acho que são, assim, muito em sintonia, e eu acho que foi isso que nos rendeu estarmos aqui com vocês, que mesmo? Do acolhimento, Carol. Isso. A gente estava conversando sobre ser casulo, porque no momento de saúde, olha só, eu estou num apartamento que eu tenho
uma quantidade imensa de redes de internet que à Sim. noite continuam funcionando. É um campo Né? eletromagnético toda hora funcionando ali, não é? Isso, e como que eu vou restaurar com tudo isso, né? O Ayurveda, ele preconiza muito esse momento do sono, porque não importa o que você oferecer para o teu corpo, desde que você digira, absorva, resolva, né? E crie disso a magia da vitalidade. E a gente falava assim da posição da cama, da posição da porta, das cores. E na terapia, na yoga restaurativa, a gente tem posicionamentos do paciente para ele fazer um processo de corregulação, dele ser assim, né, uma parte afetiva e de proporcionar através de todo um caminho do sistema nervoso, do nervo vago, né, um posicionamento dentro até do corpo, assim como no teu espaço, na tua cama, o que você vai usar, como essa parte afetiva, como o calor das coisas para te acolher. Então, essa relação do ambiente externo é para gerar um ambiente interno Uma quietude de interna. saúde. Uma quietude interna que no fim Ah, vai cores, ser... né? Eu vejo um quarto preto assim. Eu me lembro da minha época adolescente. Nossa, super radical, mas já ficou uma coisa mais pesada. Você criar um ambiente que te mostre quem você é, né? A Jeco chega lá em casa e fala: ah, mas é bem tu. A gente falou de organização, a gente falou de bagunça, porque a gente precisa também um pouquinho daquela Do baguncinha para sentir que é você ali, né? Aquela canequinha que tu trouxe de viagem, que às vezes nem combina com a decoração, Tem vida. mas ela tem uma história, um carinho. Lá em casa chega, são 2 canecas, que eu falo, sempre estou esperando, né, alguém vir tomar um chá comigo, porque é um jeito de você já oferecer um acolhimento, né? E ter esses cantinhos, criar, porque não precisa às vezes fazer um projeto super arquitetônico, basta algumas viradas, uma poltrona, um tapete, São né? os detalhes. O detalhe que eu vou falar, assim, a gente deitar de barriga para baixo, eu vejo muitas pessoas com dor na lombar, né, com problema de, olha, né, o intestino nesse período de outono funciona, não funciona, e às vezes você não está oferecendo esse aterramento que teu corpo também precisa. E você precisa criar uma ambiência, né? Aqui a gente está num ambiente super gostoso, cores, elementos, e isso já está criando essa áurea de estar fluindo, bem-estar, né? E de bem-estar e de beleza, porque beleza. a beleza No é, fim, né, a bem-estar e beleza luminosidade são que coisas você que coloca naquilo que você está fazendo. São 100% É ligadas. o olhar, né? O valor. Exatamente, Carol. Obrigada. Imagina. Na verdade, então, a gente vai tá tratar o Feng Shui. relatando. O Feng Shui ele vai tratar, então, de elementos para fazer com que a pessoa se sinta protegida. E, ao se sentir protegido, naturalmente, ele vai estar criando um bem-estar, vai estar melhorando sua autoestima e a sua relação com o externo. Mais ou menos essa Basicamente a isso. leitura. Tem um livro... Menos sintomas no corpo. Com certeza. Hã? Porque a gente Porque- reverbera todo o tempo, né? É, Tem um livro na arquitetura chamado Casas que Matam. Minha pergunta, então, agora é: casas matam? Matam, com toda certeza. Dani, tem um fato muito curioso, interessante, que eu estudo Feng Shui já há 5 anos. E há 4 anos atrás, quando eu comecei a aplicar consultorias em Feng Shui em imóveis já existentes, eu fui chamada para fazer uma consultoria em um apartamento. E nesse apartamento, quando eu cheguei, a porta do apartamento era em ângulo, na diagonal, que ela não fica reta na parede, ela fica em ângulo. Eu tinha acabado de estudar sobre isso, esse formato de porta, que ela trazia muita tragédia para as famílias, uma porta assim, num ambiente residencial, num comercial é outra história, positivo. Num residencial é negativo, é com muita tragédia. E eu não falei nada, eu fiquei insegura, será que isso é real mesmo? E fui conversar com a família, o que eles queriam, com a consultoria, onde eles queriam chegar com essa consultoria. E conhecendo essa família melhor, eu descobri que o pedreiro daquela obra, antigamente construindo o prédio, faleceu na obra, morreu, caiu do prédio. E aquela família teve uma pessoa daquela família que foi assassinada. Além do que várias outras coisas que vêm acontecendo até hoje, porque assim ainda residem lá, né? Enfim. E aí eu fiquei, depois daquele dia eu prometi pra mim mesma que agora toda vez que eu chego no espaço, eu vejo algo assim, eu falo, na hora. Porque senão vão dizer, ah, não, tu falou isso porque agora tu conheceu nossa família, tu sabe nossa história. Então não, o Feng Shui ele revela tudo, né? Ele é um livro aberto para quem analisa com cuidado.
E ele dita, com certeza, vários cursos. Então, eu concordo 100% que uma casa mata. Assim como uma casa também traz vida. Eu confesso gosto. assim que uma das coisas que eu mais gosto na minha casa é a quantidade de luz que ela tem, de vidros. Foi o que me fez escolher, né? Tá mais inserida com a natureza. E eu usei pouquíssimos assim quadros, porque eu não queria coisas roubando um momento que estava tão lindo lá fora, mesmo que às vezes seja um dia mais acinzentado, né? Essa interação e essa necessidade que a gente tem, acho que é por isso que a gente gosta de pôr, né? Eu morei numa casa quando eu era criança cheia de samambaia. Ah, eu me lembro que sempre tinha que estar lá molhando as Verde. samambaia, o verde, né? E que lindo que hoje a gente não vê mais esse cultivo do passarinho, né? Era muito normal a gente também ter algo engaiolado. Isso também dá uma diferença. Né? Hoje eu vejo o prédio que eu moro, a maioria tem um cachorrinho. E é uma troca de afeto, é uma alegria na casa que nem criança. Exatamente. Né? Ele Ter um movimenta espacinho deles. energia. Eles também ganham um espacinho ali no Feng Shui. Tem. O pet tem um espaço bem importante, inclusive na saúde animal. Eu vejo que eles gostam de ficar junto com a gente. Daí quando a gente grudados. sai de casa, eles têm e vão pro cantinho deles, né? Sim. E ficam tristes quando a gente sai de casa. E eles são energia vital do amor, da felicidade, claro que um pet saudável, né? Mas eles ajudam a movimentar a energia Eu da acho que casa. também se é o doentinho, né? Você não sabe o quanto que ele tá precisando trazer de Com dar para você aprendizado. o afeto, né? Aprendizado. Te ensinar a capacidade de afeto. Que eu acho que é o que está demandando muita falta no mundo, né? Carol, me explica um pouquinho como é que esses espaços sensoriais eles podem influenciar no bem-estar, na nossa saúde mental e física, lógico, e emocional, com certeza. A física, porque a primeira coisa que você precisa como ser humano é você estar conectado, né, com esse aspecto de estar no teu corpo e de ser suprir que o universo, né, o mundo que você vive está suprindo tua necessidade de sobrevivência, segurança, né? E a gente fala muito do calor. O calor é uma energia de luz, de transformação, de vitalidade. Tanto é que teve uns dias aí com muita chuva e frio, a muito gente densa, brinca né? assim, né? Nossa, parece que a umidade está dentro de mim e essa umidade lá de fora, ela corresponde, porque, né, eu posso dizer assim que a fisioterapia, ela me deu assim um olhar sobre a parte orgânica, entender as doenças, entender os sintomas. E a parte do Ayurveda abriu um leque e juntou tudo numa amplitude, numa complexidade, em que sintomas podem ser muitas coisas, sobretudo aquilo que a gente sente. E o maior resultado que a gente tem é do jeito que a gente escolhe olhar para as coisas. Né? Então a gente escuta muito sobre escolha, e eu acho que saúde, a maior parte, é uma questão de autoconhecimento e de escolha. A gente falou dos ambientes, eu preciso estar num ambiente que me acolha, que me gere. Imagina, tu vai receber uma massagem, a sala tá lá gelada, não tem um cobertor, aquele óleo gelado em cima de você, e já chega horrível. direto assim, te expondo, né? É, o aroma. Então, assim, como que, né? Olha, a gente chega aqui num ambiente que tá gostoso, encontra a pessoa te esperando, né? Com uma postura de outro cuidado consigo, né? A gente hoje tá tão explorando os tecidos, as coisas, porque isso tudo toca, né? E não é só a massagem que te toca, né? As coisas te tocam, o ar te toca, a temperatura, os elementos, né? Eles têm mais do que só nutrir, também te tocam pelo que eles têm de substância, de composição. E as nossas escolhas, né? Refletem muito sobre o nosso grau de saúde, de como a gente está vendo as coisas. Então a gente pode pensar que não é só habitar uma casa ou um lar, especialmente projetado pelo Feng Shui, mas também em habitar-se. Esse olhar para dentro, esse habitar-se. Autoconhecimento. A Autoconhecimento. gente fez uma relação ainda hoje de manhã sobre, se você perguntar para mim, eu tenho álcool em casa onde está, né? Eu tenho uma vela quando apagar a luz, né? Eu ainda brinquei com ela, como é que tá a
tua gaveta de coisas mais íntimas, né? Porque isso é uma organização, porque na verdade o mundo ele não é caótico, o mundo ele é totalmente organizado. Dentro do nosso corpo, quando a gente, né, ainda mais a gente mulher acostumada, né, a ir lá e arrumar, por mais que tu tenha alguém que te ajude, quando você coloca a tua energia para se organizar, é uma ordem que você coloca inclusive nas tuas respostas adrenérgicas. Né? E daí teu corpo entende como um momento de equilíbrio, não, tá tudo bem, eu tô em paz. Porque hoje eu diria para você, a maior resposta de saúde que eu tenho é o grau de serenidade e de paz que eu encontro. Dentro da E a gente. gente falou daquele processo de ser casulo, de ser restauração, porque de tudo que você vem a escolher durante o dia, se no momento da noite você tem um sono restaurativo e você acorda com vitalidade, o teu termômetro de como eu estou é de manhã, é quando você despertou. Tô dolorida, não tô, acordo cansado. Então, assim, hoje é comum as pessoas estarem com muita dor de cabeça. É comum passar uma noite acordando. E às vezes a gente tá cheio de eletrônico dentro do quarto. Isso não é no Feng Shui, isso eu aprendi no Ayurveda, né? Que eu me nutro desse ambiente. E eu brinquei, nossa, então eu só vou deixar o colchão aqui em casa para eu dormir, não vou pôr nada. E aquele dia que eu quiser ver TV no quarto, né? Então, assim, você tendo luz, tendo clareza, tendo conhecimento, você vai saber, né, o que melhor vai oferecer para você no teu composto de ser corpo, de ser humano. E aí que É ficam uma as tuas escolha, escolhas. exato, é uma escolha do que me nutre, não só alimento, o que nutre o meu pensamento, o que nutre as minhas emoções, o habitar-se em si. No E fim as do- relações, né? E as relações, exato. Eu falo que massagem é relação. A gente se rela, se rala, E é bom, a gente conversa. Que massagem é uma mensagem, né? É uma captação. Você vai estar ali com todos os teus sensores, né? Quando tu fecha os olhos, tu abre esse teu mapa interno para tu receber, para tu acolher e até para sentir prazer ou para sentir dor, né? Então, a massagem, ela pode exatamente te proporcionar esse autoconhecimento, você passear na tua casa interna, né? Ver onde está fluindo. Né? Que tá necessariamente é um doendo. reflexo da tua casa externa. E às vezes são dores que estão ali paradas de muito tempo. Né? Você trata. Eu brinco que a massagem, ela parece aquele dia que a tua faxineira vai. Né? Deixa tudo lindo em ordem. Ou que você foi lá e, né, deixou tudo em ordem, arrumou as tuas gavetas e limpou. E daí eu digo, dependendo de como você usa, ela perdura, porque ela cria uma harmonização, uma limpeza física, energética, física, porque eu vou estimular a circulação, eu vou ativar várias coisas mecânicas no corpo e fisiológica, inclusive eu vou ativar pontos de acolhimento, pontos de prazer, né? E isso vai me dar um grau de restauração e vai fazer com que o corpo vá achando um caminho de se regular e de achar potência, né? Eu, como fisioterapeuta, eu vou explorar muito o lado também da funcionalidade. A gente já vê um pescoço que está mais limitado. Isso tem um contexto de fundo sempre emocional, né? Eu não diria, às vezes tu está Isso não é muito só sobrecarregado, físico, não é só né? orgânico. E às vezes a gente acha que uma dor que está aqui nas costas, né? A gente está vivendo um momento de muita sensibilidade no planeta, né? No mundo. A gente está com muita informação e às vezes a gente tem um pouquinho assim, como é que eu vou digerir tudo isso, né? E às vezes a dor nas costas, as asas, né, do coração é o pulmão, e às vezes é só o chakra cardíaco. Então, assim, aquela massagem que você vai poder, assim, explorar mais esse campo, né? E é ali que você vai liberar a dor, às vezes não é lá nas costas, né? Lá eu gosto de usar alguns elementos e, claro, a massagem, eu tenho amiga minha, inclusive, né, que tem dor, e dela chega, olha, não precisa nem fazer o som, faz só uma hora, olha que me mexa, porque ela tá no nível dela mais matéria, né? E aí, quando você mexeu e liberou aquele estímulo de dor que você aqueceu, gerou calor, né, acolheu, liberou realmente o movimento, o tecido, a funcionalidade
vamos dizer ali, do ombro ou do quadril da perna, né? Houve um agente físico. E depois você coloca o som, ele faz assim como se fosse o recheio, a cobertura do bolo, a cereja, porque é aquilo que não fazia falta até que você não conhecia. E quando você sentiu, aquilo te complementou, te levou para um outro grau de dimensão, porque aquela dor que estava tomando conta do teu pensamento, ela já foi, e agora você consegue olhar a parte mais profunda e mais quieta de dentro de você. Então essas dimensões, elas não estão aí no lugar holístico, né? São dimensões que você pode olhar dentro de você. E que no dia a dia a gente está muito barulho, a gente não presta atenção. Sim, a gente não consegue fazer esse habitar-se. Então, o toque e o som, eles são uma terapia quando nada mais acontece e quando o silêncio acontece. É onde daí o teu corpo vai processar. E o resultado, né, inclusive na neurociência, é esse. Eu queria que vocês me falassem sobre, quando a gente está falando, né, dessas terapias, desse olhar para si, desse habitar-se, que vocês resumissem muito, cada uma com o seu olhar. Qual é a importância? A gente sabe que o autocuidado é absolutamente importante, mas eu só vou praticar, eu só vou cuidar dos outros. E aí vocês têm esses papéis, né, de olhar para o outro, de olhar para outra família, de olhar para a dor do outro. Mas se eu não estiver bem comigo mesmo, se eu não tiver o meu autocuidado, como é que eu vou conseguir olhar para o outro, cuidar do outro? Então, qual é essa importância? Como é que vocês conseguem se equilibrar nisso? Eu vou te contar a minha história. Eu só fui descobrir essa questão que eu precisava me cuidar, me amar mais tarde, depois de eu passar a cuidar muito dos outros. Eu não sou uma pessoa de religião, eu sou uma pessoa, às vezes, assim, muito mais... Eu nunca vi uma fisioterapeuta tão holística, aberta, né? Espiritualista. A minha filha me pergunta que religião que eu sou, eu falo que eu sou a do bem. A do bem ser, a do bem fazer, né? Então, assim, a minha pregação é estar em boas atitudes, é estar em luz, é estar em amorosidade. Às vezes, numa expressão meio assim, né, uma chamada, um tom mais alto, eu acho que não precisa, porque isso até hoje é estudado como uma violência verbal, né? Então não é o tom que eu quero para mim. Engraçado como o amor, ele assim faz um escudo na gente, porque você não precisa estar reativo, né? Eu vejo onde eu estou bem, aonde eu melhorei aquilo que eu sou, onde eu prosperei, né? Que a gente prospera o negócio, prospera a casa, né? Prospera o visual, fica, né, mais loira, dá uma make, ou dá uma mudada assim em alguma coisa. E eu acho que a gente está perdendo um pouco esse conceito de onde que eu posso prosperar aquilo que eu sou, porque se eu pretendo envelhecer, isso aqui vai mudar, e o que eu sou, né? Como é que pode estar prosperando? Enfim, né? Você não precisa reagir, né? Você pode sempre escolher. Daí eu acho que quando você já atingiu um certo grau assim de autocontrole, eu coloco muito isso, né? Me policio para dosar o meu termômetro da onde que eu estou evoluída, né? Aquela coisa assim, dá vontade de xingar, dá vontade de dar uns tapas. Mas como eu sou muito evoluída, estou buscando esse caminho, não vou reagir assim. Deu brinco, como será que Jesus fazia? Deu brinco lá em casa, é Jesusinho. Ele nem ia te dar uns tapas, pô, né? Então, você poder, assim, olhar antes de tomar uma atitude, o que você pode jogar de volta, né? Isso é uma lei universal, a lei da correspondência, né? Então, você acaba, assim, sempre lançando para o universo e você vai receber um espelho. Por isso que a gente julga, critica, né? Outra coisa, assim, muito interessante da gente observar o quanto a gente está julgador. E a gente não é aqui juiz de ninguém para estar julgando, né? E as pessoas às vezes têm receio de ir fazer uma massagem, uma terapia. Ai, o que será que ela vai pensar de mim? Ai, eu nem depilei a perna. O que será que eu vou pensar, né? E foi nessa proposta de acolher tantas pessoas nas suas mazelas, na sua dor. E a massagem, ela é uma terapia que não é nem escuta, né? Ela é um fazer e vai limpando e vai abrindo e vai acolhendo, porque ela é um puro amor em forma de massagem. É uma entrega. A pessoa já chega ali, ela se despe, né? Ela se propõe a estar mais exposta, ela já confiou em você, né? E esse autocuidado
foi algo assim que eu pensei em como usar isso para mim, né? Como ser a minha terapeuta, né? No começo da minha vida de mãe, eu era bem mais tumultuosa, né? E eu não sabia lidar, a gente estava mais conectada até com os hormônios, então a gente fica mais reativa. E eu vejo que essa vida de mãe veio me ensinar muita coisa para mim, né? A gente ensina um filho, mas é A eles gente acaba aprendendo. que nos ensinam, né, Dani? Sempre. Mãe de menino, mãe de menina. E eu fui buscando como que eu podia ser autocuidado para mim, no mesmo formato que eu, como eu posso ser terapeuta, né? E hoje eu fico pensando o que que eu consigo usar de toda essa sabedoria para ser na minha casa. Tanto é que vocês que convivem comigo, eu sou isso. Chega lá em casa, tem um instrumento, eu estou na terapia o tempo todo, mas é porque já está na minha natureza de ser, né? E eu sempre digo, isso não me coloca num patamar de melhor, muito menos. Eu acho que eu sou bem ruimzinha, por isso que eu preciso estar convivendo com essa terapia o tempo todo. Eu acho que a busca de tudo que eu tenho, e eu escuto inclusive dentro da minha família, ah, mas por que tu vai fazer mais um curso? Né? Ah, mas tu já sabe, né? Ah, tu já está dando curso, por que que você vai fazer? E eu não estou indo fazer para ninguém, eu não estou querendo melhorar o que eu vou servir para você ou para você. Eu vou lá porque eu me trato, eu me cuido. E quando eu descubro isso, eu só chego com um instrumento a mais, né? Quem vai lá comigo sempre numa massagem, é uma experiência sempre diferente, única, né? Porque, assim, aquilo que eu já conheço, a técnica, ser fisioterapeuta, como mobilizar, liberar uma dor, e assim, é você estar conversando com a pessoa e às vezes no meio do caminho, não, essa pessoa está precisando, né, que eu use esse recurso. Às vezes eu estou procurando um instrumento e eu não acho, eu acho outro. E você aceitar que isso faz parte do contexto, que entra um pouco esse Que lado flui. intuitivo. E a pessoa diz, nossa, ficou perfeito, né? Porque flui. Porque flui, porque é entrega, né? Eu não vou lá para fazer uma apresentação do que eu sei fazer, né? Eu vou estar lá no papel de ser para você, né? Tanto é que a pessoa fecha os olhos e só recebe. Mas a gente só é capaz de praticar o cuidado com os outros se a gente tem esse autocuidado, né? Ai, foi a pandemia para mim, né? Porque daí eu não tinha em quem fazer massagem, daí eu tive que arrumar um monte de jeito de coisas para mim. Aí eu fui lá para minha horta, eu fui fazer pão, aí aquele pão ficou duro, eu falei, serve de arma, serve de experiência, né? Aí quando a gente diz autoconhecimento, eu sei no que eu sou boa de fazer. Olha, hoje eu sei fazer uma sopa, um caldo, né? Totalmente nutritivo, ayurvédico. Eu fui tratar uma pré-menopausa que estava acontecendo comigo e eu fui me descobrindo. E eu acho que a pandemia foi o momento que mais me trouxe ser cura de mim mesma. O momento que tu mais te habitua, Acho que sim. não é? E eu faço também dessas as minhas palavras, que é viver o que tu realmente é, né, Carol? Porque, por exemplo, como tu vai ajudar o outro, passar algo pro outro, se tu não vive isso ou nunca passou por Se isso. tu não sente aquela Ah, dor, né? eu, por exemplo, nasci com uma sensibilidade muito grande de acreditar em algo que não é visível. Eu era criança, eu lembro que eu tinha nem 9 anos, eu sempre imaginava uma luz vindo do céu, entrando em mim, limpando, tirando dor. Eu usava aparelho, sabe? Eu tinha dor nos dentes na adolescência, imaginava uma luz sugando minha dor. Então foi Olha assim. aí a terapia com os cristais, com a natureza já Mas acontecendo, eu não tinha a você menor já noção, tinha né? toda. Não se falava isso na época. E aí eu sempre pensei fora da casinha, digamos assim, né? Por isso que a gente conversa do quanto a gente é ignorante para muita coisa que existe, só porque a gente não tem ainda um conhecimento, uma ciência pontuando e dizendo que aquilo é verdadeiro, a gente está perdendo a validade do que a gente perde sente. a via do sentir. É, acho que sim, Aí concordo. fomos Então- para ciência, né, Carol? Para arquitetura, para cálculos, para beleza, para estética. E eu me perdi de quem era Angélica. Né? Nessa eu me perdi e foi o meu pior momento ali, tanto como pessoa, de brigas internas, de não estar em paz, de não estar realizada, de não sentir que está no caminho certo. E aí quando eu descobri, 2 meses antes da pandemia, o Feng Shui, eu pensei, gente, é isso, sabe? Caiu tudo, assim. E o Feng Shui eu vivi ele. Eu senti na minha casa, eu aplico todos os dias, tudo que é o Feng Shui eu experimento, eu faço
O meu noivo, Giovanni, sabe tudo de Feng Shui. Tu pergunta algo pra ele, ele sabe, porque eu vou falando, eu vou mostrando, e ele vai vivendo, eu vou contando história, eu vou contando o que eu escuto e tal. Não, eu dou aula para minha filha em casa. Eu falo, isso aí tu não vai ver no livro, mas o cristal, né, faz isso. E às vezes eu vejo aquele conhecimento ali da ciência, do som, daí eu faço um teatro, dela quer me levar para a escola. Ai, mãe, vamos contar essa lá. Não, são 3 anos que nós estamos procurando um imóvel, um apartamento maior que o nosso. E não encontra, porque não gosto de nenhuma planta, tudo não tá legal pra mim, eu quero um negócio perfeito, tal, tal, por entender isso. Uma coisa do perfeito. Agora um terreno, vamos construir. Não encontro 3 anos, então essa exigência que eu tenho no meu cliente, eu tenho em mim também. Claro. Eu vivo isso, claro. eu sou muito exigente com isso, né? Porque eu quero o melhor, eu sei que eu mereço o melhor. Eu vou em busca do melhor. Eu acho que, na verdade, o Espaço Zen, ele é como ele é, porque, na verdade, eu levei coisas minhas. Eu queria, assim, o que combina, né, com a massagem? Eu via tanta beleza naquilo que eu sentia aplicando e eu percebia a resposta das pessoas, às vezes, sem palavras. E daí hoje estudando metafísica, estudando neurociência, eu vou entendendo que tudo aquilo que eu já colhi de uma forma sensorial, Intuitiva. eu falei, isso é pura ciência, então, nossa, e a gente está conectado com apenas, né, fazer aquilo que a gente julga que é necessário, e às vezes a gente trocar, até a pessoa te pediu um perfil, tu começou e tu muda depois, é sinal que você mais entrou em sintonia com a pessoa e achou o caminho com ela, né? Na verdade dela, né? Com certeza. Eu queria que vocês falassem um pouquinho também de como é que a gente pode praticar, como é que a gente pode, dentro dessas terapias todas, dentro do Feng Shui, dentro das terapias do Ayurveda, como é que a gente pode praticar esse autocuidado? Numa visão de casa. Vamos falar de casas agora? E a Vamos. Carol vai falar mais profundo, né? Eu também tenho casa. Não, tipo Todo assim, mundo mora. Todo mundo mora. E o Assim, espaço de trabalho também. Tanto é que a gente está lá fazendo um projeto todo especial. especial, com a cara da Carol, com a identidade da Carol, com as necessidades da Carol. E a necessidade foi se transformando, porque a necessidade do espaço é ser terapia. Mas a gente está se transformando todo dia, então é natural que aquilo se transforme também, Sim. não é? Mas o autocuidado, né? Vamos falar de merecimento, sentir merecedor. Tu tem uma casa linda, maravilhosa, limpa, organizada, cheirosa e tal, tal, tal. E o teu café da manhã tu usa aquela xícara quebrada, com o cabo lascado e tal, tal, tal. Por quê? Porque talvez tu não está se sentindo merecedora de usar as melhores louças, as mais finas louças, no teu dia a dia, que é algo de muito valor, porque ele é único, nada garante amanhã. Então é por isso que eu gosto de usar as coisas que eu gosto pra mim. Cristal e Pra luz. dizer que eu vou dividir aquilo que eu também. gosto. Eu Pra saio da visita- loja com alguma coisa que eu comprei, eu já quero usar. É né? merecimento, Senão- né? Pertencimento, é sentir que tu tá construindo uma vida melhor e tu merece esse melhor, né? Então são em pequenos detalhes. Ao mesmo tempo, quem tá num local que não se sente pertencente ou, nossa, não gosto dessa obra de arte, mas me custou tão caro, o arquiteto profissional, alguém me deu, e tu tá lá todo dia olhando aquilo que não gosta, ou seja, tu tá todo dia recebendo o que tu não pode, O que tu não não deveria queres. permitir isso. Então ele está em pequenos atos, eles são pequenos pontuais dentro de uma casa, mas ele se reflete na tua vida, em diferentes situações, em receber às vezes um tratamento que tu não merece, mas tu continua aceitando, né? Então a nossa casa ela está nos pequenos olhares que se transmitem depois no decorrer da nossa vida. Eu acho que é mais nesse sentido. Ou seja, nutrir a nossa casa também com coisas que trazem afeto, que Sim. trazem... A neuroarquitetura, Isso. eles estão estudando mais do que os 5 sentidos, né? Enfim, o olhar, a proximidade, tu sentir sem estar encostado em uma superfície. O que o olhar algo bonito ou um quadro que demonstra raiva, medo, ele também vai aguçar, ele também vai mexer com o teu sentido, mesmo tu não tocando ou, enfim, ativando de fato, sofrendo aquela raiva, sofrendo aquele medo. E às vezes nem tendo esse conhecimento, né? Ele é para todo mundo, né? Então, tu tem que ter muito cuidado que tu tem dentro da casa, que tu vai olhar todos os dias. O Feng Shui fala muito dos espelhos fragmentados. Sabe aquelas paredes todas espelhos e aí tem fragmentados, um monte de risco e tal, tal, tal. Eu tenho, me fala, amiga.
Na minha época eram as construções dos espelhos. Não, fica lindo, maravilhoso, enfim, não. Aí tenho que tirar, trocar os espelhos, avisa aí. Depende. Então, nos olhar todos os dias para um espelho, onde está fragmentado o nosso corpo, todo dia tu passa por aquela parede, todo dia tu se vê fragmentado. Engraçado, porque os cortes que eu escolhi no desenho, exatamente, eu já gosto de parar, mas não na parte que está cortada, na parte que você se olha num ângulo e ele faz um labirinto. Depois você se olha, você está num outro ângulo, né? A minha filha pequena dentro do apartamento, para lá e para cá, eu tenho muitas espelhos e portas reflexas. E eu dizia, eu sei que tu tava lá mexendo. Não, ela dizia, como que tu sabe? Eu falei, porque eu sou médium. Mas, na verdade, toda a casa refletia o espelho e eu via por onde ela engatinhava. Então, eu estava conectada, né? Claro. Sempre de olho. E isso é bem interessante. Espelhos são né? mágicos para o Feng Shui, né? Mas então, um espelho todo fragmentado... É verdade aquela coisa de a gente botar um espelho na entrada de casa? Eu coloquei um enorme nas duas portas da minha casa. Mas tudo é uma ferramenta, depende do que tu quer fazer com a tua entrada. E não é necessariamente na frente da porta. Geralmente o melhor é do lado. Tá, é tipo num corredor, numa passagem. Na porta, a primeira coisa seria não ter um bom então espelho. tá, então tá beleza. Ele tá na parede. Geralmente o pessoal bota na frente. Tu também, Dani? Tem um espelho? No meu hall, não. Mas enfim, esse fragmento... É que eu não tenho hall. Esse fragmento, ele leva uma mensagem pro teu subconsciente, teu inconsciente, que tu tá em pedaços. Ou aquela coisa de ter pedaços, tudo tá em se parzinho, né? Ele não tá As separando o que tu cores. tá vendo do racional. Ele tá vendo a pessoa em pedaços. Né? Então é isso que ele passa. Ou um espelho que não é pra tua altura. Eu tenho uma altura 1,57, meu noivo tem 86. Eu vou fazer um espelho que corta a cabeça dele. Ele vai se ver todo dia com a cabeça cortada. O que vai acontecer com 10 anos, né, Carol? Eu acho interessante a gente perceber a hora que a gente também tem que trocar as coisas. Sim. Né? Que aquilo já deu uma história, que aquilo já deu um tempo, que aquilo assim, aquele espelho já... A gente acontece, a gente mora numa região úmida, né? E às vezes ter que investir e não ficar deixando a casa. Queima uma lâmpada, começa a queimar várias. Você não cuida que nem carro, você vai deixando um risco, daí vai começando a fazer várias coisas. É uma roda, é outra roda. E eu acho que na casa a gente ter esse cuidado de estar reciclando e a gente não precisa ficar guardando tanta coisa por tanto tempo, né? Arrumando as nossas gavetas, né? A gente está num momento do mundo que às vezes o que não serve para você é tão útil para o outro. A gente precisa aprender o caminho de desapegar, de desprender, né? Ia melhorar muito o sistema visceral, né? O desapego natural das pessoas, inclusive para elas, né? Funcionarem melhor no seu intestino. Exato. E é verdade, né? A gente fala muito do que comer, mas o que comer bem, a gente digere bem quando entra, quando passa e quando sai de forma, né? Que aproveitou e fez assim, de um grande elixir. Exato. Mesmo que tu colocou cheetos lá dentro de você e ele fez néctar, né? Nutriu. Olha, as crianças têm o poder disso, por quê? Porque elas têm uma pureza dentro delas, né? A gente falou de colocar cristais, né? Eu como hoje estou, né, estudando, porque eu digo, a gente faz um curso e o laboratório do dia a dia, né? Eu carrego muitos instrumentos para onde eu vou, eu ponho em casa e eu tenho meus momentos. Às vezes algumas pessoas que me acompanham, né, Dani, começam a descobrir que existe, né? E, enfim, a gente faz um grande trabalho de limpeza astral, energética. Porque aquilo ali ressoando, ele vai ativando todo o caminho de limpeza da casa, de luz do sol. Eu adoro um horário da tarde, que daí começa a refletir e ele fica com mais potência. Por isso que a gente gosta tanto da luz. E essa história de deixar uma luz muito tarde da noite, ficar na tela da TV, né? Ainda mais se é no teu quarto, você cria um ambiente ainda que teu organismo, a tua glândula pineal, ela entende assim que tá dia ainda, né? E eu escuto das pessoas dizer, eu sou noturno. É só porque tu fica acordado, porque tem luz, tá no conforto da tua casa. Se tu vai na selva, né, o tigre te pega e você nem vê, né? Quer dizer, vê, né? Sente. Sim. Mas a gente olhar, né, essa natureza humana não é pra gente ir. Eu digo, quer melhorar a tua qualidade do sono? Começa acordando melhor cedo. Você acordar, você já entrar naquele momento de despertar e sentir como é que tu tá, respirar mais fundo, né? O que tá pra gente de mais essencial
é o que está mais disponível, né? O maior nutriente, né, do corpo é o oxigênio. Por que que a gente fica nessa posição aqui reta, né? E isso tem a ver também com a nossa postura de estar retos nas nossas atitudes, né? Não vou dizer de ética, mas de estar coerente, alinhado. Se eu tenho um propósito de saúde, eu vou acordar 10 da manhã, comer um monte de ovos, um milkshake, devo almoçar meio-dia. Eu nem digeri aquilo. Gente, isso não é coerente. Não, Tá? não. Então você tem que ver o que realmente você está refletindo hoje, porque você vai estar só refletindo o resultado de escolhas, né? Do que você faz. E eu vejo que hoje não é uma questão de estar sem prazer, ou de estar com restrição, ou de estar só colhendo prazer. É o quanto você está perpetuando coisas mais assim, é, seria efêmeros, né? Menos profundas, tu quer dizer? Isso. Eu quero que vocês falem um pouquinho, enfim, principalmente tu, Carol, como é que são essas técnicas de relaxamento? Como é que a gente pode agora sim, tentar se habitar-se? Eu sou uma pessoa que sempre tive muita energia, né? Muita vitalidade. Eu comecei a aprender a canalizar e acalmar o meu sistema nervoso com muito movimento, com muita ação. Caminhando, pedalando, ouvindo música. E você tem que sentir qual é o teu estilo. Tem muitas pessoas que me acompanham, que veem, mas daí é yoga. Yoga eu não gosto porque yoga é parado, né? Hoje eu trabalho muito bem, né, para minha vida usando o yoga como um processo de autoconhecimento Sim, até, né, de me sim. nutrir, de fazer uma respiração, porque daí isso me dá disciplina. Se eu não sou aluna sozinha, eu não faço. Eu digo, sozinha a gente não é quase nada. Quando a gente se une, a gente é que nem água de rio, a gente se torna um imenso lago, vai para o oceano, a gente se integra, né, se potencializa. Então, essa questão você tem que ver o que está ressoando contigo, porque ah, essa busca de. Bom, deixa eu pensar um pouquinho. A pergunta era sobre. As técnicas de relaxamento, como é que a gente É, pode se é, relaxar para se é. autocentrar, se autonutrir, se autohabitar? Ah, eu, eu acho que hoje é algo que está muito evidente nos estudos de saúde é a capacidade das pessoas se autoajustarem, se regularem. Porque se eu corto um dedo, a minha natureza é regenerar. Então a gente tem muita potência para ser saúde, né? A gente é doença porque a gente passou do ponto no momento em que o corpo consegue se reequilibrar. Então a gente fazer todo dia atitudes que colaborem com essa ativação de vivacidade, né? Então as pessoas, tem gente que se identifica muito bem em ir para uma academia porque o corpo precisa de movimento, né? Isso inclusive é um dos pilares essenciais de ser humano. A gente pode até passar usando a mente mais sentado, mas a gente sente essa necessidade, porque senão traz dores, né? Não é a natureza ficar Com parado, dor, né? nem com dor. Nem com dor. E então, essa capacidade de regeneração. A gente falar de relaxamento, às vezes a gente só consegue achar o relaxamento se eu, pelo menos, eu gastei aquela energia. Porque hoje a gente vive uma vida muito mais confortável, né? Mais sentado, mais mental, e a gente precisa, às vezes, trazer uma oxigenação maior, oferecer um aporte maior, não só no alimento, na escolha, na água, mas aquilo que você vai oferecer para o teu corpo quando você vai fazer um exercício, uma caminhada ou algo mais intenso, você coloca as tuas células para trabalhar. É como um carro com um motor de 300 cavalos. Você não vai usar sempre os 300, mas você vai dar uma acelerada, você vai colocar o teu corpo para também trabalhar numa potência maior e ver o que ele te entrega. É interessante a gente saber o que a gente pode contar com a gente. Se eu corro na academia, mas se eu tiver que atravessar a rua para alcançar alguma coisa, eu não consigo correr. Então a gente está muito atrelado que eu só faço isso se for lá dentro da academia, né? E não, a gente no dia a dia a gente está trabalhando essa potência viva. Me parece que a gente está muito descolado dessas coisas que, né? Se a gente for pensar na nossa ancestralidade,
O homem caçava, o homem andava mais a pé, o homem, né, não havia controle remoto, então ele levantava. Isso se perdeu. A nossa energia, sim, está muito represada. Então, naturalmente, às vezes uma caminhada. Tá estagnando, daí Exato. você oxigena menos, porque é Muito difícil a gente menos. sentar e fazer um exercício de respiração. Tá, eu venho de um processo de anos e bolinhas, né? Que eu já passei assim, mas para eu entrar hoje num momento mais calmo, fácil, eu precisei, né, ir mais assim com a energia mesmo do corpo. Então, até hoje, assim, para mim, um excelente relaxamento é sair caminhar, é gastar a energia. Porque às vezes sentar e ficar respirando para colocar mais prana, né, nas minhas células, para me nutrir mais, não, parece que não, ai, não consigo, a minha mente não para quieta. Então, caminhando, e o que a gente mais precisa, às Observando. vezes, não é nem estar no movimento, porque às vezes a pessoa também, ela sentir que pode ser parada, está num estado de contemplação maior. Eu acho que isso, nem que seja um momento fake, né? Botar uma imagem ou fechar os olhos e imaginar. A gente, né, viu até aqui na loja aquele pau de chuva, algo que conecta. Eu vou sentar aqui, eu vou colocar um som no meu ambiente para eu só contemplar o pôr do sol. São momentos assim essenciais da vida, a despedida entre o dia, a noite, a gente olhar a beleza também de ter sombras. Mas, Carol, eu comecei assim no fake. Eu medito todos os dias, né? E eu comecei no fake, ouvindo. Mas atualmente não acha que é fake. A É. neurociência, ela já sabe que aquilo que você coloca, tanto é que a gente sente uma adrenalina num filme, que a gente sabe que é de mentira, mas o corpo Exato. sente como se fosse É real. verdade. Exatamente. Mas começou assim, ouvindo uma guiada, ouvindo um som, imaginando. Isso Até é o encontrar essencial, o eu silêncio. diria, para a saúde hoje, porque a gente entra num patamar, a gente aciona o nosso poder de regeneração. Aí que eu falo que, se você não consegue fazer isso sozinha, eu te convido a ir fazer uma massagem. Porque ali o ambiente já te acolhe, já te coloca numa experiência que você vai entrar num processo desse de meditação. Por que a gente fala tanto do poder da meditação e do relaxamento? Porque é onde o nosso corpo dá aquela parada e digere, ele se reabastece, ele se regula, ele se limpa, é onde a gente, né, ativa o nosso sistema imunológico, onde a gente ativa de novo a nossa energia vital. E aí que entra um processo mágico que o Som Healing, ele faz essa É chamada. exatamente sobre isso que eu quero falar contigo. Me fala um pouco mais sobre Sound Healing. Eu vou falar sentindo. Foi só um pouquinho, né? No começo eu teclei algumas coisas numa forma desordenada, mas não caótica. Simplesmente a gente fez um som. E quando eu propus um ritmo, a tua mente já começou a entrar num barquinho. E é isso. A gente começa a entrar em camadas e acessar outras células no nosso sistema nervoso que vão acessar um sistema de regeneração celular. E isso a neurociência hoje vem explorando, que a terapia vibracional seria a terapia, a medicina do futuro, porque ela não vai ter efeitos rebotes de um remédio que remedeia, mas que ela vai te trazer uma essência de propor para você um ritmo de autorregulação, exatamente trazendo, né, uma natureza para falar com a natureza que conversa dentro de você. E daí, trazendo esse ritmo, a gente encontra essa conexão a nível celular. Principalmente quando eu vou usar os cristais, que a gente tem uma base do cristal, que é o silício, que é a base da vida, porque ali é uma água condensada. E quando eu fui projetada como ser humano aqui na Terra,
eu vim de uma célula, de uma união de duas gametas, que ao redor dela existe uma camada, que é uma célula de membrana celular, e ela é líquida. E esse líquido é um líquido cristalino. Então, a essência que está em mim, eu sou um ser de natureza do planeta Terra. E quando eu ativo no cristal essa essência, esse código secreto da vida, né? E porque o cristal, porque ele tem uma base transparente, a gente fala de cristalino, a gente fala do Cristo que a gente conhece, de ser pureza, de ser nobreza, de ter valores indestrutíveis, porque o código da vida é isso. É como eu entendo Deus, né? Em todas as coisas, inclusive em nós. E essa célula foi se transformando, se tornando em outros milhões de células, e é aí que a gente começa a acessar a permeabilidade dela, do tipo, o que entra e o que sai dela. E essa é a fonte da doença, é você manter o equilíbrio, essa nutrição, com o melhor recurso interno para ela ser a potência viva do que ela tem que ser. Se é uma célula do fígado, se é uma célula do músculo, se é uma célula do sistema nervoso. Então, a gente estaria trabalhando a nível de essência celular. E isso já traz uma proposta de melhor aporte nutricional, porque abre, né? Abre todo o sistema circulatório, a entrega fica abundante de nutrientes que você está oferecendo para o teu corpo. Claro, a gente também tem coisas hoje em dia que nos intoxicam dentro da alimentação, por isso que a gente fala o alimento orgânico, o alimento mais natural, porque isso é a natureza que te compõe. Se você está oferecendo algo muito diferente, uma substância química, o teu corpo não reconhece. Se eu vou comer um biscoito, que é um carboidrato, uma farinha com sabor bacon, quando chega lá, o teu corpo não sabe se ele tem que digerir proteína, que é um tipo de enzima, se é farinha, e daí tem um monte de química que ele fala, ô louco, o que é isso? Né? Mas ele dá um jeito, né? Ele processa. Mas isso aí vai trazendo um grau de toxicidade. Então, não é condenável comer, né? Mas quantas quantidades por dia eu vou estar dando dessa dose e como que eu estou lidando com essa dose que vai fazer diferença. Claro. O Sound Healing, então, ele vai trabalhar essa conexão entre essa nossa parte menos visível, digamos emocional. assim, os nossos vai acessar átomos, as tuas percepções e as vai tuas trabalhar isso no emoções. corpo. Isso. Eu posso... Vai trazer Hoje foi memórias. engraçado que tu fez um tambor lá na loja. Aham. E tu vê que a percepção é diferente, a minha, de outra pessoa. Total, porque cada um tem uma história. Eu posso entrar com alguns instrumentos aqui para vocês sentirem um pouquinho mais, porque o toque ou o som é algo ainda muito para descobrir, né? Quando eu proponho que eu quero trazer algo assim revolucionário, na verdade, assim, eu descobri tantas coisas lindas que eu quero assim fazer um banquete para você ir lá e desfrutar, né? Então eu já quebrei o protocolo há muito tempo, né, de estar sendo uma única massagem, né? Eu quero ser uma coisa, uma terapia só para você. E eu achei, puxa, o toque é tão importante para trazer o afeto, o som é tão bom, então combinar os dois vai ficar super bom, né? E a gente Então é pode algo combinar bem isso com a arquitetura, não assim pode? revolucionário. Estamos combinando. Então, é isso sempre que eu... combinado. Exato, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Como é que a gente vai fazer essas junções todas? Primeiro, a arquitetura ela fala sobre todos os nossos sentidos, né? Ativar todos os nossos sensores. E o som é um deles. Né? Então, hoje vamos falar de um espaço de terapia, como o espaço da Carol, um espaço de refúgio, né? Que tu sai de todo aquele caos e tu entra num lugar de cura hoje, um lugar totalmente diferente. E com tudo que a Carol traz, é algo totalmente diferente que eu já vi. Fiz muita terapia, faço muita terapia. E massagem também, só que é algo totalmente diferente o que a Carol propôs. Tanto de som, de ambiente, principalmente. De massagem, uma massagem totalmente diferente também. É uma conexão diferente. Então, não dá para projetar
um espaço de terapia igual a todos os demais espaços de terapia. Tem que ser o espaço da Carol, Da terapia da Carol, com né? a amplitude que a Carol precisa lá dentro, com as ferramentas que a Carol precisa lá dentro e com as experiências que a Carol quer passar lá dentro. E foi por isso que eu, né, me sintonizei Tanto que com é a engraçado, porque Angélica, por isso, porque assim, eu entendia de terapia e eu comecei a usar um escalda-pés, que é uma bacia muito simples de barro, e assim, você entra no lugar, porque aquela bacia de barro que parece grosseira, porque eu preciso de aterrar. A gente está com a mente hoje em dia muito sobrecarregada, Nárnia, né? pensando, são muitas informações, muitas respostas que a gente tem que dar. E daí, assim, tu chega lá, a gente bota o barro nos pés, com sal, com ervas, eu falo, é um caminhar pela floresta. É tirar um pouco o que está aqui congestionado e levar esse O calor, mental. né? E além de Então, nutrir. assim, e nutrindo, porque a gente acha que erva é só para comer, é para chá. E agora, outono, eu não tenho abundância de flores, né, como é no verão. Então, eu comecei a usar os pós. E eu, com essa parte do Ayurveda, falei, nossa, eu vou criar uma massala aqui, né? Eu vou colocar canela, anis estrelado, cardamomo, tudo que ajuda no meu processo digestório, porque esse momento do outono eu estou fortalecendo o meu sistema digestivo para ficar usando um recurso mais da minha raiz. As minhas folhas agora também caem, né? Então eu vou precisar me sustentar mais, então a gente usar esse recurso de aterramento. E a pessoa chega lá, daí a gente conversa, porque na água eu também já vou abrir meu caminho de emoção. Então a pessoa falar de algo, às vezes não é nem da dor do corpo. Ela vai chegar e vai falar de alguma coisa com o filho, com algo que é importante, ou não vai querer falar nada. E você tem que entender que você só está abrindo o espaço, mesmo com o silêncio, porque ali tem que estar fluindo, você não tem que arrancar, a pessoa não tem obrigação de dizer nada. E às vezes a gente fica muito tempo ali, porque a gente quer dizer muita coisa. Né? E é onde eu gosto, assim, de brincar, eu tenho, assim, um- uma conexão com essa coisa de pedir para o universo, né? De estar assim Fluindo. chamando por um mentor. Eu acredito no ministério do amor que nos cuidam aqui nessa vida, como pais, né? Depois que tu cresce, tu vê assim que amanhã tu tá vulnerável, não tem mais o teu pai e tua mãe como guiança. Então não seria um Deus, mas seria esses cuidadores invisíveis e desconhecidos que tu sente, não só por uma proposta religiosa, né? Para mim, está bem longe da reza, né? Eu faço meu próprio rezo porque eu ponho a minha intenção ali de querer buscar algo que me restaure, a palavra, a gente brinca, traz uma palavra porque a gente abriu o campo, né? A gente também faz uma limpeza grande energética. E principalmente as mulheres, né? A gente gosta de receber, às vezes eu coloco umas cartas ali mais com figuras, e aquilo já vai trazer uma mensagem também para o inconsciente da pessoa, né? E está muito sintonizado com aquilo que ela precisa olhar naquele momento da vida dela. Não é uma Aí a carta. gente já abriu um caminho, uma intimidade para a pessoa poder se despir, ela vai deitar, ela vai ficar vulnerável, né? Ela Um está processo de entrega. deixando isso. Então, a Só pessoa tem chega ali e você começa a massagem, eu me sinto extremamente honrada, privilegiada, porque a pessoa ela nem te pede qual é o tipo de massagem, você é o que você vai querer fazer. Ah, e daí nessa, né, eu me divirto, porque eu deixo esse lado de criar, né, de compor, muito em aberto. E eu vou ali misturando ingredientes. Às vezes eu acho que eu vou usar um óleo essencial, entra outro no escurinho ali, né? Eu digo, eu crio um clima, né? Se você vai numa festa das bruxas, tu cria um clima Halloween, né? Numa coisa romântica. Daí, por isso que eu coloco aquela cara ali do Espaço Zen, para criar um clima para você entrar em contato com algo mais nobre em você, né? Sim. Então, daí começa a entrar os sons, e você não sabe, aquele som vai te massageando, porque aquelas conchas vão, né, te tocando. Ó, aqui, amiga, aqui, ó.
Então, assim, você tá ali, já fechou os olhos, você já começa a preparar a pessoa para você chegar e tocar nela, porque o corpo dela tem uma história, é um templo sagrado, né? Por mais que ela tá ali em disponibilidade, ela tá num alto grau de confiabilidade, né? E de vulnerabilidade. Então, assim, você chegar nisso com cuidado, e eu digo que é através disso que você faz e você amplia, né? Você vai trabalhar a mecânica, a parte funcional, vai movimentar, vai alongar, vai cuidar, inclusive, da coluna, se é o ombro, a cervical, você vai dar um foco, mas você vai mostrar para ela que o corpo todo precisa de atenção. E que ele é Às único, vezes né? aqui tem um sintoma ali chorando, que nenhuma criança vai lá dar uma atenção, mas não fica ali, né? E quando a gente faz um passeio longo no corpo, com manobras, né, amplas, né, a Dani também já experimentou, a Kahuna foi um divisor de águas para mim, que é uma massagem havaiana, é a única massagem que eu conheço em que a pessoa deita praticamente sem roupa, a gente usa ah, um tecido ali, uma canga, que também já é um elemento assim, né, divertido. Eles têm aquela coisa de fazer uma oferenda, de colocar ali embaixo da maca. E daí eu fui criando meu estilo, né? É assim como você quer servir um chá, você quer servir um banquete na tua casa, você cria aquela ambiência. E o que eu adoro muito, eu sempre brinquei que eu ia trabalhar de frente para o mar, porque eu adoro esse clima do mar, esse clima cheio de aloha, né? Aloha é é alegria, é amor. Então a gente faz isso nesse formato de estar tocando o outro e com muito ritmo. E quando você recebe esse ritmo, o teu corpo todo interno vibra. Então é uma vibração mecânica. E isso vai trazendo um autoajuste. Aí manobras longas que saem lá do pé te surpreende, porque tem manobras por baixo do corpo. Quando eu, como terapeuta, descobri isso, eu nunca mais quis ser fisioterapeuta normal, tá? Olha. Eu queria, falei, nossa, eu quero oferecer uns movimentos nesse sentido, porque a pessoa se entrega e relaxa muito mais, porque é gostoso, né? Então, são manobras também com muita tecnologia de trazer ali uma funcionalidade, aonde vai alongar, né? E agora eu tenho estudado a parte da energia facial, que é uma energia de guarda, que tem muito a ver também com a parte do som dos cristais. Então, para abrir, para revitalizar, para encher de energia, as pessoas brincam, parece uma cobra, né? Então, por isso aqueles movimentos tão rítmicos. E aí eu descobri o meu jeito de meditar, o meu jeito, assim, de fazer a massagem, e eu sentia que a pessoa sentiu o que eu estava sentindo. E eu sinto o que a pessoa está sentindo. Então, é uma relação, mas uma relação de intimidade no nosso caminho mais sagrado, mais nobre, porque a gente está olhando que o corpo também te dá essa resposta. Porque tirar a roupa e se tocar parece que é uma coisa só íntima de relacionamento, né? E como que a gente vai colocar pureza e nobreza nesse toque e ser cuidado e ser acolhimento? Então, eu diria assim que, né, nessas manobras todas a gente vai trazendo o afeto e isso vai regulando o sistema nervoso, principalmente o nervo vago. A pessoa está muito agitada, por que a gente começa lá nas costas, né? Daí vai baixando, né, o estresse da pessoa. E às vezes a pessoa está muito prostrada, então tu vai trabalhar muito com carinho a parte do abdômen, a parte interna, e a pessoa vai sair dali mais Outra cheia de pessoa, vida, né? ela vai se sentir fortalecida. A gente pega um tambor e bota um elemento de poder, né? Então, assim, o que eu usar tem um estudo, né? Como é que eu vou combinar isso para ser terapia para você? Como é que eu vou combinar certos instrumentos, manobras, movimentos? Tem paciente que tá ali com dificuldade, inclusive, de ficar deitado de barriga para baixo. Faz de barriga, faz de lado, gestante, né? Eu tenho um projeto já que está guardadinho, que é o Gestar Amor. E depois de tudo que eu fui assim descobrindo e construindo, hoje o meu convite é para vocês conhecerem a jornada Espaço Zen. Essa jornada eu fiz pensando em todos os elementos do Ayurveda que regem, que governam os nossos sintomas, nosso corpo, nosso poder digestivo, de desintoxicação, sistema nervoso, que é o elemento ar, que é o elemento fogo, o elemento terra e o elemento água. E daí eu falei, olha, né, eu tenho massagens coringas para as pessoas virem aqui experimentar.
Então, tu vai lá, vai receber o elemento água, no escaldapés, flores, o tambor oceânico, e eu vou fazer a kahuna, que é pura onda, que é mar, é o mar em você. As pessoas brincam, nossa, parece que eu tomei um banho de mar, umas ondas. Então, você vai mexer com o lado emocional, você vai começar a ativar, abrir o campo da pessoa para o que ela sente. Na próxima massagem, que vai ser daqui 15 dias, uma semana, um mês, né, agora a gente vai mexer no teu momento fogo. Então, a gente vai colocar pedras quentes. As pedras também que eu uso são vulcânicas, elas vêm do centro da Terra. E para esse momento agora de outono, que é a base do elemento ar, éter, é onde você vai trazer aqueles elementos da pedra, que são minerais, que estão nos teus ossos, nos teus músculos. Não é só um calorzinho. Ela vai conversar e entregar o que ela tem de poder de uma forma silenciosa e muito generosa e natural. Então, daí ali a gente também vai poder criar a sensação de como que é movimentar com as pedras quentinhas, né? A pedra fica ali em você, daí quando tu tira a pedra, parece que a pessoa ficou órfã, né? Não é verdade? Agora eu vou tirar, você tem até que avisar a pessoa, não dá para levar para casa, né? Agora você aprendeu, aterrou a pessoa, né? Põe na mão, põe nos pés e assim, ai, assentou, né? Não foi só um calor. Né? Porque ela também fez, eu uso hoje uma equipe ali comigo, né? E não é uma equipe de coisa doida, né? De elementos mesmo da natureza. E eu fui levando essa natureza lá para dentro, para ficar menos fake, né? E ficar muito mais intensa, muito mais verdade, no cheiro, no pó. E depois dessa massagem que a gente tem essa experiência da terra, né? Da terra não, do fogo. Aí eu vou levar para o chão. E a minha massagem chão no tatame, com os pés, com muito mais profundidade, é a massagem ayurvédica, né? Que eu aprendi no estilo indiano da Kusumodaki. Claro que eu ali vou dosar de acordo com cada pessoa o que ela pode receber, né? Inclusive, assim, é uma massagem com muito mais pressão que vai expandir muito a parte respiratória e vai ativar muito a circulação. Inclusive, a gente usa ali um tipo de pó para ativar mesmo a circulação. Então, ela fica uma massagem que você recebe junto uma esfoliação. Um excelente tratamento para a pele, né? Sempre com óleo natural. Eu uso muito óleo de coco extra virgem, eu gosto do óleo de gergelim. Então, assim, usar matéria-prima na tua massagem de qualidade é como preparar um prato, vai ficar saboroso e fica cheiroso. E tudo entra como terapia. Né? E depois a última experiência é você passar pela massagem tailandesa, que a técnica dela é muito com movimentos aéreos. Eu gosto muito de trabalhar com tecido para a pessoa experimentar realmente a flutuação do elemento ar. Interessante. Então é uma massagem que você nem usa óleo e você usa muito daí os cristais, os sinos. Então você vai mesclando, combinando, se aquela pessoa precisa de mais tempo de som, mais tempo de toque, né? E daí isso é mais específico dentro de uma avaliação. E às vezes eu penso numa massagem, a pessoa chega lá, ela está num outro padrão, a gente começa diferente. Então, assim, quebrar esse protocolo e criar algo verdadeiro, inteiro, não é para surpreender, é para ser real. Mas, assim, daí você recebe uma massagem, você tem uma terapia ali, eu tenho que aproveitar a pessoa que está ali, né? E vamos fazer tudo que ela conseguir digerir. E ela vai sair dali numa sensação de paz, de completude e de possibilidades que ela nunca viu dentro dela. Inclusive o que o som faz a gente acessar. Exato, essa conexão. Mas tudo isso, quando a gente entra no teu espaço, no espaço zen, que seja, é por isso que a gente aí vai entrar de novo para a arquitetura, né? De novo, eu preciso de um lugar, de um ambiente. Onde que eu sirvo isso? A bandeja? Bem projetado, adequado para receber tudo isso. Ou seja, são coisas que andam necessariamente juntas. Né? Isso, e tem técnicas para isso, não é nem só, vamos falar de ambiência no sentido estético e experiência. Né? Aí tem técnicas mais profundas, como, por exemplo, como um organismo vivo que responde às experiências do espaço, de fato vai relaxar no espaço que a Carol está propondo. Né? No sentido como ele vai confiar no serviço, na Carol, no espaço, como ele vai baixar a guarda dele, como ele vai sentir que lá ele pode ser quem ele realmente é.
E isso também tem técnicas muito mais profundas, que mexem realmente com os nossos hormônios, que vão além da estética, vão além das cores, das imagens, do que a própria Carol pode oferecer, né? Por exemplo, antigamente existia a questão de caça, né? Que caçavam com flechas. Né? Então, para nós seres humanos hoje, qualquer o que nós chamamos de quinas, setas invisíveis, por exemplo, apontadas para nós. Por exemplo, aqui eu estou sentada num sofá e tem um pilar onde a quina dele está dando bem para mim, né? O que vai acionar isso no meu corpo? Vai acionar lá no meu cérebro uma glândula amígdala que é de luta e fuga. Então, eu vou me sentir incomodada, vou me sentir nervosa, vou me sentir pressionada. Isso é um longo prazo aqui nesse espaço. Agora, pensa criar uma maca de terapia onde tem várias... Não, a Carol não tem isso, é perfeito, tá? Não, Mas estamos isso foi elaborando. pensado. É. E foi Não, pensado. mas a Carol, ela tem essa sensibilidade e a sala dela flui dessa forma. Mas existe terapeutas, tu vai numa psicóloga, tu vai numa terapia onde tu não se sente bem, tu se sente incomodado e tu acha que a incomodação talvez está em falar teu problema e não consegue relaxar e acha que o profissional não é bom, mas na verdade tem coisas físicas trocando mensagem com o teu corpo te deixando incomodado, né? Então elas são sutis que a neuroarquitetura, o Feng Shui fala isso há 4.000 anos. E agora a neuroarquitetura vem e comprova muito disso, né? Das setas invisíveis, as cores também. Ah, vou criar um espaço terapêutico, vou pintar todo de verde, um verde água, porque verde relaxa. Sim, verde relaxa. Agora uma pessoa que ficou um mês no hospital, vendo tudo verde, o trauma de ficar no hospital, vai lá no ambiente todo verde, ou o quarto é todo verde. Será que ela vai estar nutrida? Será que ela vai estar bem? O que ela vai lembrar? O que o inconsciente dela lembra toda vez que vê aquele tom? Né? Ela pode uma não questão de lembrar. valor, Ela né? pode não lembrar, mas De ela vai memória. sentir. Vai se sentir doente. Né? Então é tudo muito profundo, é um estudo muito profundo. Então, o nosso trabalho é realmente entender o que o profissional quer nutrir, quer integrar, quer dar para o cliente, para ele extrair o máximo, para ele confiar, para ele baixar a guarda, para ele se nutrir, para ele ser quem ele é naquele espaço. E o espaço da Carol, ele é totalmente lúdico, né? Tu entra assim, poxa, isso aqui tá no meio de Bento, do centro de Bento, num edifício comercial, né? Porque tu entra lá e tu tem uma paisagem grande, tu tem o som, tu Daí tem o chega a aroma, Carol com a florzinha no cabelo, tem descalço, um chá, tem um chazinho. tocando. Estou na Só falta Bahia. parecer a auréola aqui, né? É muito fácil, né? Tá ali. É um É espaço dessa que te forma. convida a sair do mundo, né? Aí Onde pra eu boto, exato. onde eu boto meu lado bruxinha do bem, de fada, né? Sei lá, aquela coisa assim de você tá sendo algo não só para encantar. Isso é a parte final, né, que encanta, mas é você trazer a pessoa para algo inusitado dela. Porque se eu preciso quebrar um padrão na pessoa, seja de dor, de coisas, eu preciso oferecer algo e adentrar por um caminho, um formato. Eu nunca começo uma massagem do mesmo jeito. Na segunda vez que tu vai, eu sei a trilha sonora, eu sei o que eu vou trocar o instrumento, eu vou trocar a abordagem, eu vou trocar os cheiros. Diferente. E É para porque, que na você verdade, tenha ela uma precisa, nova exato, e vivência. ela precisa se desarmar também, né? Então tu tem que promover esse desarmamento para ela receber o que tu queres, essas terapias Eu todas. não sei, tem gente que, assim, Necessariamente a maioria assim já não é? chega com esse. Eu sou muito abençoada porque eu sinto que as pessoas já Já chegam chega lá. despida. Ah, eu adoro quando chega e não tem nem ideia do que é, né? E É às assim, vezes ó, Carol ganhou. só faz. Angélica, vamos falar um pouquinho sobre como é que a gente pode incorporar no nosso dia a dia, nas nossas casas, esses elementos de Feng Shui e neuroarquitetura. Eu acredito que o início é começar com um olhar um pouquinho mais amoroso, ao mesmo tempo crítico ao nosso ambiente. Então, o básico é uma casa organizada. Organizada que eu digo não é não ver ali as revistas em cima da mesa, ver a xícara fora do lugar, não é isso. Mas é a bagunça, a sujeira, a desorganização, né? Então, tudo começa com uma organização.
porque um roupeiro bagunçado, uma gaveta bagunçada, reflete uma mente que em algum ponto ali também está bagunçada. Então, tudo começa com esse desafio realmente de organizar o nosso espaço físico para nos reorganizar internamente. Eu acho que essa é o ponto de saída de um bom Feng Shui, uma boa harmonização. Mas no dia a dia é começar a se conectar com o nosso lar de forma a entender o que tem nele, se ele está te nutrindo, de forma racional realmente, né? Se tu realmente gosta daquela cor, se tu realmente gosta do que está dentro da tua casa e faz sentido para tua vida, se quando tu recebeu aquilo, se foi num momento de felicidade, de alegria, de saúde ou não, porque o teu inconsciente vai lembrar, né? Lá no teu interior ele vai lembrar quando foi que tu ganhou aquilo, quando foi que tu recebeu aquilo, como foi teu comportamento, que tu passou. Então, com esse olhar de carinho e cuidado. O detox é muito importante, principalmente no tempo que nós estamos hoje passando, pelo que estamos passando. O detox vai fazer abrir espaço, abrir possibilidades dentro de uma casa, de um roupeiro, abrir para o novo, um espaço físico para receber, um espaço amplo, com espaço para receber. Ele vai receber energia, ele vai receber novidades, ele vai receber o novo. Agora, espaço entulhado de coisas que não cabe mais nada, ele não cabe Não mais recebe nada, mais ele já nada de tá. novo. Então, praticar essa doação, esse desapego. Recebe, mas pesa, né? Exato, recebe Parece mais que não pesa. cabe. E não cabe fisicamente, realmente. Imagina energeticamente, né? O transbordo Então, disso. um olhar com carinho e um detox. É o Básico, básico. é o básico que É a o gente precisa fazer nas básico. nossas Lavar a casas. louça, Lavar limpar tudo. o banheiro, porque são, né? Eu acho que os resíduos, né? A gente dá pouca importância para isso. Que é a Eu sou chata da organização, pia lá né? em casa, porque eu gosto de uma pia limpa. Organizada, seca. Com certeza. Eu também. Carol, e agora então, me fala rapidamente rotinas diárias para buscar esse relaxamento, para buscar esse autocuidado. Como é que a gente pode fazer isso diariamente, de uma forma simples? Acordar e respirar com presença, com intenção, né? Com vitalidade, buscar ser na vida, curtir aquilo que se faz, mesmo que seja às vezes aquele domingo de ficar em casa. E, inclusive, hoje eu vou curtir um soninho um pouquinho maior, né? Acho que essa vivacidade, essa contemplação do momento presente, né? De estar com as pessoas que você ama, se relacionar, você estar sozinha e estar se sentindo confortável consigo, né? Se dar uma xícara de café, um chá, algo que teu corpo, né, esteja te pedindo, às vezes um capricho, uma baguncinha também, mas eu também sou muito do detox. As pessoas me pedem o que que eu como, o que que eu faço, e eu digo, tento às vezes nada, né? Ou restaurar, né? Então vou fazer algo muito leve, vou arrumar minha gaveta, né? Vou sentar e vou ler um livro, mas eu também vou contemplar o sol que está ali fora ou a chuva, né? Às vezes a gente olhar para as pessoas ao nosso redor, para os pais ou para um desconhecido andando na rua e colocar luz, colocar amor e colocar beleza nas coisas mais simples da vida, né? Que naturalmente vai refletir na tua beleza interna. Eu tenho o hábito, né, de sempre dar para as pessoas uma receita, então toma um chá, né? Porque todo chá tem uma coisa de natureza que vai fazer um trabalho de ajudar todo o teu sistema digestivo, né? O Ayurveda, ele mede a tua dose de saúde pelo teu grau de digestibilidade. Isso quer dizer que você é aquilo que você absorve, né? Então, se você tem assim uma boa potência de transformar, então nós, né, no conceito do Ayurveda, usamos muito os ingredientes de temperos para melhorar a digestibilidade. Por isso a combinação entre queijo e tomate e orégano é para ajudar, porque só o queijo e o tomate ele fica indigesto. Então são coisas que se potencializam para que você aproveite melhor aquele nutriente. Para que se nutra. E um movimento, né? Sempre importante, né? Nem que seja dançar, cantar. E eu brinco, às vezes, o teu problema na lombar, no intestino, se você liberar esse chakra aqui, né? Essa energia
laríngea, que é a tua expressão de vida, você faz as pazes e o teu corpo Com só todo o flui. resto. A gente está muito hoje metódico, pesando a comida, a quantidade das coisas, e você vai fazer um exercício, mas você quer se livrar do exercício, então você não está perdendo. Ache aquilo que te dá prazer, né? Andar de bicicleta, passear com o cachorro, não fazer nada. né? Não fazer nada é importante. E essa parte de restaurar, né? Fazer nada, né? Estudar é uma coisa gostosa, eu adoro. E eu diria assim, contemplar, né? E essa questão da comida, às vezes, é tirar, porque a gente coloca muita combinação. Não quero estragar a ideia de jantar feliz ou domingo familiar, mas assim, a gente colocar muita comida antes, daí almoçar e depois a sobremesa, a gente traz muita sobrecarga. Então, assim, dá um espaço para o teu corpo, às vezes, ficar um pouco no vazio e queimar tudo que você pôs ali para dentro. Né? Movimenta, metaboliza, e isso é muito restaurador. Então, assim, não existe bagunça ou, vamos dizer, um pecado maior, né? Em que a gente não possa se restaurar, né? Eu acho que dá esse espaço, assim. Esse tempo para si. Esse tempo para o autocuidado, para o auto-habitar-se, para tudo isso que no fim reverbera em beleza, que necessariamente vem de dentro. É isso, né? Enfim, esse é o terceiro episódio deste SofaCast Beleza Vem de Dentro, com essas duas convidadas especialíssimas. Eu queria que elas falassem um pouco onde as pessoas conseguem encontrar vocês. Falem um pouco sobre isso rapidamente. E agradecer que elas estiveram aqui conosco nesse papo delicioso hoje. Carol, onde é que a gente encontra o teu Espaço Zen? O Espaço Zen está no coração de Bento Gonçalves, né? Acho que ele é um projeto do meu coração para estar aqui servindo, sendo massagem, sendo som, né? Estamos com um projeto ali de fazer dele também um espaço de aulas para as pessoas, né, terem esse movimento da meditação com o som e da yoga restaurativa. E ele está na frente do Shopping La América. A gente tem um centro comercial ali que se chama Edifício Milênio e a sala 402, mas eu fico à disposição sempre pelo meu WhatsApp, meu telefone. Pelas redes sociais. Pelas redes sociais, o Instagram, né, onde eu coloco uma página pessoal, mas é que eu sou isso, essa terapia, né? Carol Pankowski. Caroline Pankowski. Caroline Pankowski. Isso. Perfeito. E Angélica? O meu escritório também fica no coração, só que de Garibaldi. Avenida Presidente Vargas, número 80, Salão 03. E minhas redes sociais é Arque Angélica Holística. Eu atualmente tenho um espaço físico, mas atendo o Brasil inteiro de forma online. Então, as minhas consultorias, elas não se limitam ao meu espaço físico. Eu tenho site também. Se colocar Angélica Sbeg no Google, vai para o meu site, vai para as minhas redes. Então, bem de fácil acesso. Que ótimo, ótimo. Então, mais uma vez agradecendo vocês. Muito obrigada, meninas. Eu acho que foi um papo super interessante, super legal. Bem esclarecedor, com coisas muito inovadoras. Convidando já para assistir o próximo episódio. Nos acompanhem pelas redes sociais.